agradecer à Secretaria de Educação, à Prefeitura, às pessoas responsáveis, a Mônica, a todos que estão aqui presentes e principalmente os que estão responsáveis pela organização do evento. Eu estou aqui apresentando junto com a Silvia, porque vimos de um trabalho, estamos trabalhando juntos, e eu sou intérprete já há muitos anos, desde os 12 anos, e venho atuando junto à comunidade surda, como professor também para ouvintes e surdos, há muitos anos venho trabalhando. E agora, com essa responsabilidade de construir o currículo, então eu quero agradecer. E eu também quero agradecer a Silvana, a Mônica, a Rose, por aceitar o nosso trabalho. Então, não é um trabalho nosso, é um trabalho da comunidade surda, das pessoas que estão na sala de aula e o nosso contato de muitos anos. Então, sabendo que é um trabalho que não é fácil, a experiência de cada um de vocês fez com que chegássemos até aqui. É verdade. E nós dois juntos estamos aqui apresentando também, porque trabalhamos juntos já há quanto tempo? Desde quando? Já estamos juntos trabalhando diariamente na construção desse currículo e desde 2006, com os professores da prefeitura também, da rede municipal. Então, acho que é importante apresentarmos o trabalho junto. Eu sei que na programação tinha o nosso nome separado, cada um faria a sua palestra, mas pensamos na possibilidade de apresentarmos juntos. Não é só meu, e o trabalho não é só dele, é um trabalho em conjunto, nossos conceitos, um trabalho colaborativo, um entendimento sobre o que é o ensino de surdos. Bom, a apresentação vai rolar e vocês vão entender um pouco como é que foi esse trabalho colaborativo. Esse não é um trabalho feito a 2 mãos e nem a 4 mãos, é feito a muitas mãos. Então, somos uma equipe grande de professores, pessoas da secretaria, pessoas que também deram suas opiniões online. E, então, assim, temos um trabalho de muita colaboração de muitas pessoas e muitas pessoas envolvidas nessa organização desse currículo. Porque cada um tem um olhar diferente para a educação, uma experiência diferente, se constituiu de forma diferente dentro da escola. Então, uma visão diferente traz uma interseccionalidade que faz a gente construir algo muito mais importante e duradouro, que possa ser realmente relevante para a educação de surdos, uma proposta a partir desse trabalho em conjunto. Então, nós pensamos, sim, em agradecer a Silvana, de pensar nesse currículo da cidade de São Paulo. Eu não sei se eu acredito que seja o primeiro currículo, né, de uma grande cidade, de referência nacional. Agradecer por aceitar a participação de surdos, desse trabalho, e da referência à surda, também a Mônica, pela paciência com a gente, quase se descabelando, eu sei que é assim, mas fazer o que ela já me conhece. Eu amo você, Mônica, amo você também, Silvana, nos conhecemos há muito tempo, desde quando eu era bem jovenzinha. Então, essa é uma experiência nossa, a luta da comunidade surda em prol das crianças, pensando no bem das crianças dentro da escola. Nós dois vimos trabalhando na Unesp, em instituições diferentes, e nosso trabalho não se limita ao trabalho institucional, mas é um trabalho onde fazemos muitas trocas e muitas diferentes colaborações. Realmente é um trabalho bonito e um compromisso com esse trabalho, realmente. Então, a Silvana nos convidou para pensar um pouco sobre Felipe sobre o português para surdos como segunda língua e eu sobre Libras, e esse trabalho em conjunto, pensando em que momento a aprendizagem do português, primeiro Libras ou em conjunto, pensar como isso se dá dentro e criar um currículo bilíngue, para que os professores nas escolas possam entender isso e como funciona isso na escola. Às vezes, o professor pega a atividade, vou contar uma história, e assim, está tudo certo, isso é ensino de língua de sinais, mas que nível de linguagem esse aluno está? Então, o planejamento ele não é individual, ele tem que pensar em algo que seja oferecido dentro da rede de ensino e que as duas línguas também caminhem juntas.
pensando que há uma diversidade na escola. Então, esse currículo ajuda a direcionar o trabalho dentro da escola, pensando na escola realmente bilíngue. Pensando no trabalho na escola Polo, os professores atuando, o trabalho dos GTs, aconteceram GTs nas escolas, às terças-feiras, GT de português, GT de Libras. Isso aconteceu até o mês de julho, às terças-feiras, reuniões em que as pessoas poderiam trazer contribuições para o currículo, leituras de materiais, textos, referências, para a gente poder construir isso junto. Isso desde a primeira reunião, quando nos encontramos, nosso primeiro princípio era que fosse um trabalho democrático e todos pudessem participar. Eu lembro que, quando eu aceitei a proposta, não era um trabalho meu ou da Silvia ou de escrita com objetivos específicos. Era uma construção que deveria ser feita em conjunto com os professores e que poderia abrir espaço para que as escolas bilíngues e os polos, eram 25 professores em um GT de português como segunda língua e um outro GT de Libras, que também tinham outros 25 professores. 16 surdos participando. Isso, com 16 surdos participando. Então, eram encontros todas as terças-feiras, das 8 ao meio-dia. Foi um trabalho intenso. Às vezes os professores não queriam parar para almoçar, a gente falava, gente, vamos comer, não, mas o debate estava tão acalorado que a gente não queria parar para fazer um intervalo ou para comer, porque era realmente um compromisso desses professores de que esse projeto caminhasse. Então, por isso, a gente tem que entender que esse currículo ele é nosso, é da rede. Então, antes disso, nesses 6 meses, nós visitamos as escolas, explicamos, antes das reuniões do GTs, explicamos o porquê do currículo, o que seria o currículo, e pensando, eu também não conhecia o trabalho da Escola Apolo, eu falava muito mal, achava, não é legal, é só EMEB, mas quando eu cheguei lá, eu vi realmente que era um trabalho extremamente interessante, que a escola estava organizada e preocupada com a criança surda. Então, para quem está na Escola Apolo, eu acho assim, que é um trabalho maravilhoso, eu parabenizo, porque o trabalho na inclusão não é fácil, e a Escola Apolo tem esse trabalho, então eu acho que é interessante, mas o que eu tenho é minha experiência na inclusão, e aí isso faz com que eu pense isso sobre a Escola Apolo, e eu fui de uma escola de inclusão, e hoje eu penso, eu poderia estudar nessa escola, porque hoje a escola está diferente. Então, pensando que, às vezes, a gente vai olhar no papel que é inclusão e vai na escola e é diferente. A importância do currículo é organizar isso, como acontece a educação de surdos. Nós também elaboramos uma consulta pública para que pudesse essa discussão chegar a mais pessoas e, às vezes, a gente faz um documento, elabora e as pessoas pudessem concordar ou discordar, opinar sobre esse documento. E também pessoas de fora do grupo fizessem uma leitura crítica, um olhar diferente para o mesmo documento. Então, foram várias etapas. Então, estamos quase finalizando, quase o filho vai nascer, quase parindo. Ainda não chegou nos 9 meses, mas calma aí, Silvana, que estamos chegando. Porque é importante que esse currículo ele esteja pronto, mas que ele realmente seja bom. Então, estamos quase lá. E esse processo todo traz para a gente também uma formação de entender o que é o currículo e como esse currículo vai chegar na escola. Eu acho que o objetivo central também é esse. Bom, como eu expliquei, nós tínhamos pessoas que leram esse documento, que analisaram, que trouxeram análises detalhadas. Nós temos a professora Tatiana, a professora Cristina Lacerda. Eu quero agradecer. Também a Neiva está aqui ainda. Então, a professora Neiva ainda está presente aqui. Então, fizeram uma leitura muito criteriosa ao documento, uma leitura crítica. Sim, e com bastante dedicação ao trabalho. Sim. Generosa. E
trouxeram informações importantes que talvez não estavam contempladas no currículo. Então, realmente é um trabalho muito generoso. Esse é um trabalho que ele é uma base, porque nós ainda temos muito o que discutir, ainda há muita coisa para ser discutida. A gente também discute por WhatsApp, domingo à noite a gente estava discutindo sobre isso, nós dois nos encontramos para discutirmos o assunto. Muitas vezes, muitos encontros. Então, foi uma possibilidade excelente esse espaço de discussão. Então, aqui foi um momento de visitas nas escolas, o registro dessas visitas. Aqui o registro do GT de Libras. Lá em cima são os surdos que participaram também. Aqui também momentos na EMEBS e na Escola Apolo. Foram momentos, encontros muito bonitos. Eu gosto de ficar perto, mas tudo bem. E aí, uma apresentação. E eu queria sair da escola, mas eu queria ficar também para acompanhar a atividade da escola. Mas essas visitas nos deram uma visão diferente. Eu agradeço às escolas que nos receberam, que abriram as portas para estarmos lá. Bom, o nosso principal objetivo, que realmente almejamos, é um currículo bilíngue para a cidade. O nosso trabalho pensa em duas línguas. Nós temos a língua portuguesa e a língua de sinais. Então, o currículo, a preocupação e a atenção do currículo foi para que mostrasse que essas duas línguas, elas não estão num nível hierárquico, uma sobre a outra, mas que elas estão em pé de igualdade. Talvez, se você for olhar as opiniões que foram colocadas no site, você vai pensar, nossa, mas parece que a Libras tem que estar se submetendo à língua portuguesa. Não. A primeira língua é a língua de sinais. Não existe uma língua que vai se submeter à outra. As duas estão em pé de igualdade. Então, é muito importante, o nosso objetivo era importante que a gente deixasse isso muito claro em todos os documentos que nós fizemos, em tudo que nós preparamos. E eu esqueci de falar também que nas reuniões às terças-feiras, os GTs foram muito interessantes, porque tinha situações de discussões, foram discussões ricas, e também sobre a escrita de sinais, como colocar, oferecer ou não, colocar no currículo a escrita de sinais. Então, assim, não foi simples, não era assim, todo mundo concordava com tudo. Existe um entendimento que é bom para o currículo, não é bom para o currículo. Então, no período da manhã, sempre a gente trazia alguma questão teórica, por 1 hora aproximadamente, para depois dividirmos nos grupos de trabalho, onde a gente pensava sobre essa escrita da língua de sinais. Mas o nosso principal objetivo era que a gente garantisse esse direito linguístico. Exatamente. A gente vai explicar um pouco como foi essa discussão da escrita de língua de sinais. Eu não sei se... eu gostaria de explicar um pouco sobre a estrutura. Nós primeiro pensamos em 3 eixos. Primeiramente, um modelo do currículo da cidade. Não foi uma ideia minha. A gente já tinha um currículo da cidade. Vocês sabem, já existia o currículo da cidade, que já estava pronto, que era baseado em questões mais disciplinas como língua portuguesa, ciências, matemática, que eram mais disciplinares. Então, e aí depois a gente pensou no currículo da cidade com foco na língua portuguesa como segunda língua para surdos. E na Libras. E, a partir disso, a gente pensou em como a gente poderia fazer isso na língua portuguesa para surdos e na língua de sinais.
primeiramente, pensamos em como organizar esse currículo. Quais eram os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, primeiramente, tinha o objetivo de aprendizagem e desenvolvimento, que definiu a necessidade de cada um. E depois, os objetos de conhecimento. Então, nós tínhamos os objetivos e os objetos. Os objetos estavam dentro do grande guarda-chuva dos objetivos. Então, nós tínhamos diversos objetos que se estruturavam em eixos. Então, primeiramente, os objetivos de aprendizagem, os objetos de conhecimento, que se organizavam e se estruturavam em eixos. Então, o que a gente espera do aluno quando ele chega no 9º ano, ao final do ensino fundamental? Então, quais são as competências na língua de sinais ou na língua portuguesa que a gente espera? Então, a gente foi organizando esses eixos, esses objetos, esses objetivos com relação a isso, pensando no perfil desses alunos distribuído nesses anos escolares. Então, o objetivo de aprendizagem e desenvolvimento tinham grupos de objetos que se organizavam em eixos estruturantes. Exatamente. Eu acho que o outro slide vai explicar melhor. Esse. A nossa discussão girou em torno de, nos GTs, tanto no GT de Libras, como no GT de Português, como segunda língua, as reuniões aconteceram separadamente para depois interseccionarmos essas discussões. Exatamente. Então, por algumas semanas a gente fazia separada e na outra a gente fazia juntos. As discussões foram fundamentais para que pensássemos como a Libras poderia apoiar o ensino de língua portuguesa como segunda língua. Mas não é um apoio como estar a serviço ou estar subalterna à língua portuguesa, mas como uma base estruturante, uma base cognitiva, linguística, que tinha como central a língua de sinais. Um exemplo disso. Vamos lá. Então, por exemplo, o surdo, na educação infantil, ele ainda não sabe língua de sinais, nem português. Então, a gente está pensando, obviamente, na língua de sinais. A gente não está pensando nossa base, não considera como se essa criança fosse crescer oralizada ou outro tipo de aquisição. Então, a aquisição de linguagem da língua de sinais. Então, como funciona isso cognitivamente? O seu cognitivo já está pronto? Como ele se desenvolve cognitivamente? Depois que ele já sabe língua de sinais, que esse cognitivo já está totalmente, que ele já teve a sua aquisição de linguagem, aí sim ele terá essa base para a aquisição de português como segunda língua. Porque ele já tem a língua de sinais. Desculpa, e a questão é porque as crianças entram na escola, desde a educação infantil e o início do ensino fundamental, sem saber língua de sinais. Certo, é isso mesmo. São os ouvintes, quando eles entram na escola, eles já entram com essa aquisição de língua. Desde bebês, eles já estão fazendo suas sinapses, já estão tendo contato com a sua língua e na língua portuguesa. Eles já sabem falar, já sabem contar história, já sabem falar de si, já sabem concordar ou discordar de algo, porque eles já têm a sua base linguística no português. Eles já têm metalinguagem. Exatamente. Mas e a criança surda?
Então, ele vai, daí, na escola, aprender português, a leitura, a escrita, porque a aquisição de língua já está pronta. Então, ele vai, a partir de seu repertório de língua portuguesa, que ele já tem estabelecido, ele vai aprender a sua escrita e a sua leitura. A partir de toda a sua vivência, toda a sua experiência de vida, mas a gente tem já com a aquisição de língua. Agora, o surdo que entra na escola ainda para aprender a língua de sinais. Então, a primeira proposta de ensino do português como segunda língua, no ensino fundamental, passa por esses 3 ciclos. Então, eu vou apresentar os objetivos e os objetos destes ciclos. Como eu expliquei antes, os eixos são esses que estão colocados horizontalmente nos slides, e eles perpassam todos os ciclos, desde o ciclo de alfabetização, o interdisciplinar e o ciclo autoral. Então, eles vão perpassar e ser transversais a estes ciclos. Eu não sei se vocês se recordam que eu expliquei sobre o perfil do aluno que está no ensino fundamental. No 9º ano, por exemplo. O que a gente espera deste aluno? A gente espera que ele tenha a aquisição de língua portuguesa como segunda língua, mas, para isso, a gente precisa pensar nos ciclos anteriores, na sua base linguística, na língua de sinais, para que ele possa, depois, aprender o português como segunda língua. Mas, para isso, ele precisa estar com a sua língua de sinais estabelecida e pronta. Vamos pensar o seguinte. No 3º ano, eu vou olhar qual é o objetivo no 3º ano. Como ele vai aprender sujeito, verbo, objeto em língua de sinais? Sim, ele já sabe língua de sinais, mas no próximo ano ele vai aprender o português, mas ele tem que saber como isso acontece em língua de sinais. Então, o currículo pensa que primeiro aquele mesmo conteúdo acontece em língua de sinais e depois ele vem para o português. Então, o aprendizado da língua de sinais vem sempre antes e depois o da língua portuguesa. Então, a gente precisa olhar qual o ciclo que veio anteriormente. Qual foi o ciclo anterior e que antecedeu este aprendizado que a gente espera. Então, o currículo ele começa já pensando no português como segunda língua, desde o 1º ano. Quando o aluno ingressa na escola, bom, mas a gente, para isso, precisa pensar qual é o ciclo anterior, que é o da educação infantil. Então, mas aí ele estava em outra escola, na educação infantil? Ele estava em outro lugar? É um bom questionamento, uma boa pergunta. Esse é uma discussão interessante, porque a gente precisa olhar o que seria o surdo ideal. Qual é o currículo que vai atender a um surdo ideal? Então, o currículo não pode focar nisso. Nós precisamos discutir sobre essa criança na educação infantil, mais os documentos políticos, os documentos técnicos. O currículo ele entra nessa categoria de um documento político e técnico. Então, ele precisa pensar nessas questões políticas, ele é transversal a essa questão também. Então, a nossa grande dificuldade era pensar estratégias de como pensar essas práticas. Porque a prática é fundamental, sim, mas o objetivo do currículo é pensar em objetos e objetivos que ajudem no ensino e aprendizagem desse aluno surdo. Progressivamente. Então, pensar em práticas, materiais, estratégias. Até porque o pensamento é que esse é um primeiro passo, ele não vai resolver o problema de todos os alunos. É isso, é isso.
Essa é a estrutura, a base estrutural de um currículo. No currículo da cidade, a parte 1 é a parte de introdução da estrutura desse currículo, mas pensamos em... É parecido essa estrutura, português e Libras? Então, pensamos que, filosoficamente, teoricamente, a introdução seja a mesma. E quando você vai para a parte 2, que é a parte realmente do currículo bilíngue, isso se separa e aí é pensado de forma diferenciada. Então, a base teórica, nós usamos o modelo da prefeitura, de todos os currículos, que é o momento da apresentação, das apresentações, para que depois a gente pudesse focar, para que a gente pudesse também pensar nas disciplinas, então, matemática, ciências, todas as disciplinas que vão seguir essa base curricular, que já existe no currículo da cidade, para que depois a gente pensasse nas especificidades do currículo bilíngue. Então, no começo, no introdutório, nas parte 1, nós utilizamos o modelo e seguimos o modelo da cidade. Mas os conteúdos, eles eram introdutoriamente iguais. Não, esse não, o outro. Será que a gente tem laser nesse Não, acho que não tem. Controle? Aonde é o laser aqui nos botões? Achei. Isso. Então, o currículo da cidade geral, da cidade, a parte 1 já estava pronta. Mas a parte específica para cada língua, para pensar nas disciplinas específicas no currículo bilíngue, compuseram a parte do currículo bilíngue para surdos, que foi a parte 2 que foi criada. Então, essas foram as etapas que a gente usou do modelo que já estava pronto, da introdução. A nossa base teórica e nas nossas discussões, nós utilizamos as discussões que aconteceram nos GTs e as nossa pesquisa, as palestras que tivemos, a pesquisa documental, e a partir de todos esses conceitos que foram fundantes da nossa pesquisa. Mas o nosso objetivo não era construir uma ciência, o nosso objetivo era fomentar as discussões, construir discussões. Trazer um texto de fácil leitura, que fosse aplicável, que não fosse algo que fosse ficar arquivado, mas que algo que chamasse a atenção do professor para que aquilo fosse colocado em prática. Então, dentro desse documento também tem a história da prefeitura com língua de sinais, todo o processo que já existe, então foi importante trazer também no documento isso. Então, a discussão que a gente fez sobre o signwriting girou em torno desse registro de línguas no currículo bilíngue, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então, como antes, a estrutura era a mesma, pensando nos 3 ciclos e pensando também na educação infantil, que é de onde vem esse aluno que entra no ensino fundamental na rede, qual a base linguística, o nível linguístico desse aluno, e aí pensar o currículo desde o primeiro ano, pensando de onde é provindo esse aluno, se sabe língua de sinais, mas a gente sabe que é impossível que todas as crianças cheguem com língua de sinais, então o currículo tem que pensar em uma estratégia de oferecer a língua de sinais, também pensando no aluno que vem da educação infantil.
E aí também, como acontece esse aprendizado, entender como esse aprendizado tem que favorecer a construção de identidade da criança, e não só a língua, também de se tornar um cidadão. E dentro dos ciclos, pensar em organizar isso durante a escolarização da criança. E também orientações para o trabalho. E pensamos, então, em 3 eixos: a visualidade, importante, assim como os bebês ouvintes estão inseridos na oralidade, para que a criança surda esteja inserida na visualidade, para entender o que é o surdo. Às vezes a criança surda, a gente precisa tocar nela para ela olhar, para ela fixar o olhar. Então, esse início da visualidade, a criança se entender como uma pessoa visual também, o uso de estratégias visuais para que ele consiga se perceber como surdo e como uma pessoa que pensa de forma visual, porque a família não estimula e não favorece esse conhecimento. O segundo eixo é organização motora para articulação no uso da língua de sinais. Então, esse início da sinalização. E aí também, a partir disso, a interação, a compreensão, a possibilidade de narrativas, de organizar uma narrativa. Pensar o que seria ideal nesse processo, para cada ciclo, o eixo de comunicação. Quando vemos esses modelos, pensamos, como que acontece essa interação? Não, eu acho que talvez um só da compreensão e interação seria suficiente. Mas, na construção do currículo, nós pensamos que era um momento histórico importante. Exatamente, essa organização. Onde poderíamos marcar a importância desses 3 importantes. Então, nós poderíamos pensar isso em outra estruturação, mas hoje nós pensamos em como trazer isso para vocês e pensamos na importância de apresentar aqui o bebê, desde bebê, desde que ele é novinho, ele está recebendo da escola esse incentivo. Então, a criança ouvinte, que tem todo aquele incentivo em casa, na família, no contexto escolar, em outros contextos, ela já está imersa na oralidade. Mas o surdo, ele precisa dessa visualidade. Sim, a visualidade. Então, se ele perdeu aquela informação por um desvio de olhar, aquela informação já passou. Então, assim, é importante ter essa questão da visualidade, como ela é importante, como ele aprenda a se concentrar. E a organização linguístico-motora não é só ensinar a andar, ou motricidade, esse tipo de coisa, mas é ele entender que, assim como o ouvinte precisa entender articular bem a boca, e o surdo também precisa entender como ele se articula, como a motricidade pode trabalhar em favor das suas expressões faciais, estabelecer o olhar, tudo isso linguisticamente importante. A gente percebe, quando nasce uma criança surda, a família, às vezes, se afasta, é uma espécie de situação. Eu lembro muito da minha história de vida. E quando eu cheguei na escola era pior, eu já tinha aquela rejeição, aquela situação em casa, e aí eu chegava na escola também sem ser recebida de fato. Então, eu penso que esse momento de estabelecer essa visualidade, esse preparo, para que a criança também se prepare para se colocar como surda, não como tudo que eu passei, tudo que aconteceu comigo. Então, eu sempre levo a minha história. Desculpe, gente, aqui. Foi nada. Então, no ensino fundamental, do 1º ao 9º ano, a gente colocou mais um eixo, 4 eixos. Então, o uso da língua de sinais, numa situação formal, numa situação informal, e também
identidade surda, história da pessoa surda, existem diferentes surdos, o que é a comunidade, a discussão sobre isso, para que o surdo tenha esse conhecimento, ele possa se apropriar disso de uma forma mais empoderada, e aí isso favorece na autoestima da criança. E uma questão importante é entender que a criança ela pode fazer análise linguística também, entender que são línguas diferentes, a estrutura das duas línguas, a sintaxe, morfologia, como a língua acontece. Então, isso também pode ser oferecido dentro do currículo, para que ela realmente tenha segurança e tenha domínio da língua. Então, isso também apoia, isso também favorece o português como segunda língua no momento seguinte, na sequência do currículo. E também a literatura surda é algo importante, é importante que os surdos participem de slams, criem histórias narrativas, adaptem narrativas que já acontecem mais para a cultura surda. A gente vem percebendo isso, e isso é importante. Porque preservar essa história surda, essa memória surda, também é importante dentro do trabalho. E outro momento que a gente também gostaria de pontuar é que, nessa de prática e análise linguística, ele desenvolve a metalinguagem. É o momento em que ele se vê sinalizando, que ele observa a sua estrutura, a estrutura de sua sinalização, e que ele consegue detalhadamente fazer essa análise. Então, foi aí que entrou a discussão do signwriting. Eu não sei signwriting, não sei escrita de língua de sinais. Sim, mas eu pude contribuir. E eu penso que... Bom, temos, primeiro, nesse momento de prática e de análise linguística, eu pude dar minha contribuição teórica, como um ouvinte. Eu não sei se vocês estudaram na escola o português, por exemplo, análise sintática. Se vocês lembram do professor, como ele dava aula, vocês lembram? Escrevia na lousa, o João comprou batata. Aí o professor escrevia ali na lousa e falava assim, olha, qual é o sujeito dessa oração? E aí ele fazia esses apontamentos. Qual que é o verbo? Tem redundância? Não tem? Então, vocês sabem que esse foi um momento importante, rico na aprendizagem desses alunos. Mas, na língua de sinais, as informações vêm de uma forma distinta. Então, o registro é importante no português. Então, os ouvintes veem aquele registro na lousa, fazem assimilações, pensam sobre aquilo. Mas, na língua de sinais, como que a gente escreve isso na lousa? Como a gente registra isso? Em português? Mas aí, como a gente apresenta isso para o aluno? Em português? Mas aí o português não está apresentando a estrutura da língua de sinais. E o sujeito tem que se ver e entender a estrutura de sua língua. Então, essa foi uma discussão acalorada, quase morremos ali discutindo, foi assim, realmente uma discussão intensa, mas percebemos que essa discussão... Bom, primeiro, percebemos 3 coisas. Para que escrita de sinais? Essa foi a primeira pergunta. Eu quero saber quem que sabe escrita de sinais. Para que serve isso? A gente escutava. E aonde o surdo vai usar isso? Lá fora? E também quem vai me ensinar isso? E também, para que serve? Para que serve? Sempre falavam isso. Então, vocês percebem que essas perguntas eram perguntas fundamentais que vêm vêm ao encontro que antes as pessoas perguntavam sobre a Libras. Para que Libras? Onde a gente usa isso? Quem vai me ensinar? Então, eram perguntas que eram feitas lá atrás, em outros tempos, sobre a Libras. Então, a discussão sobre o signwriting é fundamental, e o currículo ele precisa deixar isso em aberto, para que a gente possa ir aprofundando essa discussão
Então, antes foi uma discussão bem pesada, assim, né? A gente, em um dos eixos, a gente pensava que esse poderia ser um dos eixos do sign writing. Mas aí depois a gente discutiu e pensou que ele pode ser um dos objetivos, ao invés de ser um dos eixos. É porque eu, como surda, eu que sei língua de sinais, eu achava tão estranho aquilo. E por que eu nasci surda, eu sou surda, eu uso língua de sinais, e, para mim, o português é outra estrutura. A leitura na escrita de sinais tem uma diferença. Então, assim, a palavra não me trazia esse pensamento da língua de sinais. Eu sei, eu escrevo, mas, às vezes, eu procuro a palavra em português. Agora, eu sou adulta. Não estou velha, eu sou só adulta. Mas eu penso nas crianças. A visualidade, estar registrado, a escrita de sinais ajuda isso, a pensar a língua de sinais pela língua de sinais. E aí, se um caminho não dá certo, a gente tenta outro, mas a gente tem que tentar esse caminho também, porque há necessidade da análise linguística pelas crianças surdas também. Outro ponto que nós pensamos nessa história da literatura surda também, porque no currículo de português para ouvintes, a literatura é uma parte prática de leitura. Isso, no português tem também. E a literatura não se encontra como um eixo separado, porque ela já entra como leitura e diluída nas outras práticas. Mas pensamos que esse é um momento histórico importante, de destaque para a literatura surda, para que as pessoas percebam que a língua de sinais ela não é só de um uso coloquial, ela tem produção artística, ela pode também ser uma produção artística. Então, pensamos que pode ser que no futuro que isso esteja tão estabelecido que a gente não precise mais desse bloco e desse eixo. Mas, nesse momento, é importante marcar a literatura surda. E aqui a gente traz um exemplo de como vai ser a configuração do material. Aqui a gente tem do 8º ano. Então, a gente tem assim, a configuração de como isso vai ser apresentado, cada eixo. No português, na língua portuguesa, como segunda língua para os surdos, a estrutura curricular ela é parecida com a estrutura curricular da Libras. Então, ela tem também eixos, tem 5 eixos. Vocês podem perceber e até estranhar esse eixo produção sinalizada. Porque se é ensino de língua portuguesa como segunda língua para surdos, então, para que a gente precisa de produção sinalizada? Porque esses eixos estão organizados como degraus e como práticas que devem ser alcançadas. Então, o primeiro passo seria a prática de leitura de textos, para que ele entenda e entregar o texto para o aluno, para que ele entenda, leia aquele texto e depois ele possa produzir isso sinalizando. E aí a gente pode ver se, de fato, ele compreendeu, se houve realmente uma compreensão daquele texto. E aí depois a gente vai voltar na prática de análise linguística, porque ele utilizou a língua de sinais, pensou sobre aquilo, ele vai se valer de sua prática, de sua produção da língua da Libras, para poder fazer a sua análise linguística. Então, nós fazemos um cotejamento dessas duas produções, e depois nós temos a prática e produção de textos escritos. Desculpa, estava erro no slide, está escrito prática e produção, mas é produção. Então, esse momento, ele vai complementar o primeiro momento de leitura, depois a prática. Isso, eles são todos complementares, são passos que damos. E aí, depois, nós teremos a dimensão intercultural. Bom, no português, no ensino do português como segunda língua, nós vamos fazer morfologia, sintaxe. Todos esses ensinos vão ser feitos, mas no primeiro, no segundo, no terceiro ano, nas séries iniciais, nós teremos
um foco e um objetivo principal, que seria a sintaxe, que vamos aferir a partir da língua de sinais, da produção sinalizada. Então, pensamos da seguinte forma. Primeiro só a língua de sinais, depois a escrita do português, mas é interessante que o primeiro passo seja a leitura, o reconhecimento do português, para depois partir para a escrita, enquanto aprende a língua de sinais. E para depois fazer uma análise linguística, porque ele já teve a língua de sinais, já teve análise da língua de sinais, e depois parte para a análise do português, para que não seja algo separado, para que as duas línguas se fortaleçam e sejam reconhecidas como línguas. Então, vejam que nós estamos num contínuo e trabalhando com as duas línguas em paralelo. A língua de sinais como base para que depois possamos pensar. Essa é uma marca do currículo que queremos deixar... que o nosso principal objetivo nessa análise linguística, em língua de sinais e também no português como segunda língua... Então, a produção desse currículo é importante porque não é nossa, é de todos, e também é pensar na criança, pensar no direcionamento de como atender essa criança, pensar que é importante o trabalho paralelo da língua de sinais com o português. Então, eu queria que o Neivaldo viesse aqui, porque ele participou de todos os GTs, dos encontros às terças-feiras. Não fomos só nós dois que apresentamos e falamos do currículo. Mas, sim, Neivaldo participou ativamente de tudo isso. Bom, aqui tá melhor, né? Boa tarde a todos novamente. Eu sou professor da Escola Bilíngue Municipal de São Paulo já há alguns anos. Eu trabalho no ensino de matemática em Libras, mas eu ensino matemática, e eu participei do GT de Língua de Sinais, juntamente com outros instrutores e professores surdos da rede, em que nós pudemos discutir e trocar as nossas experiências e pudemos ter uma troca mais valorosa. E foi ótimo contar com a contribuição desses professores, das suas experiências na construção do currículo e de pensarmos como ficam esses eixos integrados. Né? Porque se a gente não tem um currículo, a gente não consegue acompanhar o processo de ensino dessas crianças surdas. Então, o currículo tem um papel importante de orientar o meu processo de ensino, de orientar a escolarização nos diferentes níveis, nas diferentes séries. Então, essa participação foi excelente, eu gostei muito de fazer parte desse grupo. Gente, isso foi a primeira vez que nós, surdos, pudemos opinar sobre o currículo. Isso nunca aconteceu antes. Então, essa experiência de eu, surdo, poder opinar sobre o currículo de surdos é importantíssima. Nós, professores surdos, instrutores surdos, discutindo, coletando as ideias, as experiências e tudo isso compor o currículo. Então, parabéns a todos os envolvidos, parabéns ao trabalho, parabéns à Silvana, parabéns à Prefeitura, à Secretaria por aceitar esse trabalho, e eu agradeço a participação de todos nas reuniões, porque não foi fácil, foi um trabalho árduo, cansativo, mas eu tenho certeza que nós conseguiremos trazer um resultado muito bom para essas crianças, é isso que a gente espera. Muito obrigada, Neivaldo. Obrigada, Neivaldo. Parabéns para todos nós. Então, realmente é um orgulho, é o trabalho de todos os professores, eu já conheço muitos de vocês há muitos anos, e a Silvana me convidou, e agora vendo o rosto de cada um de vocês, que participaram, que sempre participam, então não é o trabalho meu, é um trabalho nosso, é um trabalho colaborativo, eu tenho muita gratidão a todos vocês por aceitarem estar junto neste processo e neste trabalho. Obrigado.